acaba acontecendo algumas situações sim das pessoas, muitas vezes por ignorância, na maior parte das vezes por ignorância, acabam cometendo alguns atos discriminatórios em Sim. relação a pessoas como eu, assim, que professam a fé islâmica. Eu acredito, inclusive, que com as mulheres é mais complicado ainda, porque tem uma questão de identificação visual muito imediata, Aham. especialmente quando a mulher usa hijab, que é o lenço, O o véu lenço. islâmico, né? É. Quando a mulher tá usando aquele. Porque que tem vários formatos e modelos e formas de amarrar e de usar, enfim, mas quando a mulher tá usando o clássico hijab, ele sempre causa incômodo em algumas situações, em algumas pessoas. Obviamente em pessoas ignorantes, né? Uhum. Mas eu acredito, por exemplo, que oportunidades como essa, que isso aqui é um espaço democrático, que traz artistas das mais variadas tendências, desse segmento nosso periférico, Uhum. negro, e espaços como esse que são de muito valor, porque a gente pode desmistificar essas paradas, tá ligado? Sim. Então, por exemplo, esse ano eu tive a oportunidade de conviver muito com árabe. Só que é muito louco, porque assim, eu sou muçulmano há tipo quase uns 20 anos, e é a primeira vez que eu convivo pra caramba com árabe, que eu aprendi Islã com os pretos. Eu aprendi Islã com os africanos e os pretos daqui. 45% da África é muçulmana, tá ligado? E aí essas ideias de Malcolm X, revolta dos malês, é a parada que me leva pro Islã, Que tá louco. ligado? Não teve Aham. nada com árabe, assim. Depois que eu fui ver e entender melhor algumas questões dos árabes, inclusive tem uma questão que é muito cara para todos os muçulmanos no mundo, que é a questão da Palestina, né? Então, a gente aproveitar espaços como esse, mostrar o punho fechado, dizer Palestina livre, liberte a Palestina, são coisas importantes para a gente, porque como eu estava dizendo, oportunidades como essa, plataformas que oferecem um espaço de voz de modo democrático, respeitoso para a gente falar, a gente aproveita para falar disso porque hoje eu consigo compreender melhor essa coisa numa perspectiva geopolítica, né, meu? Uhum. Mas a princípio eu estava querendo ver uma revolução nas periferias brasileiras, uma espécie de continuação do sonho dos malês, tá ligado? Porque aqueles caras, eles eram, assim, é muito pouco discutido esse evento histórico, mas ele teve um impacto muito dramático na história moderna, assim, do Brasil, tá ligado? Muita coisa que é o Brasil hoje é por causa dessa parada da revolta dos malês, tá ligado? Que, que foi o lance dos caras começar a trazer muito muçulmano pra Bahia, pra trabalhar como escravo, tá ligado? E aí tinha alguns outros, assim, desses muçulmanos que já eram nascidos aqui, outros que tinham conquistado a liberdade porque tinham alguma habilidade ali, virava tipo um escravo de ganho. E esses caras eram muitíssimo organizados, muitíssimo disciplinados, tá ligado? E influenciaram a cultura brasileira mais do que a gente consegue relacionar. Sim. Então tem umas gírias que a gente usa no dia a dia que tem a ver com esses malês aí, mano. Mandinga é uma, por exemplo, né? A gente ouve mandinga como, tipo, ter as manhas de fazer alguma Aham. coisa, ter um segredo, um feitiço, né? É. A mandinga é tipo isso aí, né? Aham. Mandinga é o nome de um povo na África que pratica o Islã. Esses dias eu tava trabalhando no ramo alimentício e tava trabalhando com um mano que era mandinga, Guiné-Bissau. Eu troquei umas ideias com ele. Eu falei, ô, seu povo é aquele lá do livro lá, né? Do Kunta Kinte, que é o Negras Raízes, que virou série, que é um livro famoso do Alex Haley, que é o mesmo cara que fez a biografia do Malcolm X, a autobiografia, né? E então, assim, são várias coisas que se a gente começar a relacionar aqui, a gente vê e fala, pô, então isso aí vem dos muçulmanos, algumas características do próprio candomblé, tá ligado? Bagulho da sexta-feira, algumas formas de reverência, adoração, que faz aquele movimento de genuflexão, que se prostra no chão, que é um movimento que a gente faz 5 vezes ao dia para adorar lá. Então,
Tem muita coisa, cara. O que acontece é, por que a gente não sabe dessas paradas? Por causa do medo que foi gerado pela revolta. Tipo, os caras, pra não inspirarem ainda mais essa revolta, eles reprimiram muito tudo que era islâmico, tudo que era de muçulmano, tudo que poderia parecer com muçulmano. Não podia falar determinadas palavras. Você podia ser executado se você falasse alguma coisa em relação ao muçulmano. Uhum. Então as pessoas ficaram com medo. Sim. As pessoas começaram a pendurar pedaços de mortadela na frente de casa, pra falar, não, aqui a gente come porco, não tem nada de muçulmano aqui não. E foi assim que a religião se perdeu, acabou se perdendo, né? Porque o que é uma religião? Você precisa da congregação, do encontro, Sim. do lugar físico, é uma comunidade, né? Então você acaba por esfacelar com tudo isso aí, você destrói uma religião, né? Essas pessoas se espalharam, né, meu? Vieram pra São Paulo, Rio de Janeiro. Pode crer. Teve gente que fugiu pras Guiana, entende? Mas foi um negócio, teve gente que foi deportada. Na África, na Nigéria, tem umas mesquitas que tem formatos de igrejas católicas. É muito louco isso aí. Porque os caras que foram deportados daqui nunca tinham visto uma mesquita, porque eles nasceram na terra do colonizador, né? Então eles não nasceram na terra dos antepassados, eles nunca viram uma mesquita. Mas eles construíram muitas igrejas como escravos. Então chegando lá na Nigéria de novo, quando eles foram deportados, vamos construir as mesquitas? Vamos. Qual a referência de arquitetura religiosa que eles tinham? A igreja. Aí eles fazem a igreja e lá na ponta eles colocam a lua e o crescente, tá ligado? Pra diferenciar que não é uma igreja, entendeu? São mesquitas históricas que existem na Nigéria. E esse bagulho foi muito impactante. Pensa, pros caras deportar os escravos de volta. E não eram todos escravos, não eram todos africanos. Tinha caras que tinham nascido aqui já. Então o cara ficou sem pátria, sem terra duas vezes, né? Porque você nasce aqui, só que é meio que você não é daqui, né? Aí os caras te mandam de volta pra lá. Só que você nunca teve lá. Sim. Então lá eles são chamados de os brasileiros. É muito Pode louco crer. isso aí. Louco. Então assim, Revolta dos Malês foi uma coisa que impactou muito a história brasileira. Merece mais estudo esse bagulho. E eu tenho a desconfiança de que o sistemão não quer que a gente saiba esse tipo de história, porque você não aprende esse bagulho na escola, especialmente escola pública. Deveria aprender, tá ligado? Quer ver uma outra coisa que é curiosa? Parece aquelas... que leva mais ainda a crer que isso é um projeto. A gente aprende que mamelucos na escola é tipo um cruzamento de raça, né, mano? Como se fosse, sei lá, um negro com índio, alguma parada assim, que sai o mameluco do cruzamento dessas duas raças, vamos dizer assim. Mas na verdade os mamelucos, se você for pesquisar, dá um Google agora aí que você vê essa parada. Se você for pesquisar, mamelucos foi um povo mil grau que, se não fosse eles, provavelmente o Islã como religião universal não teria sobrevivido. Eles derrotaram os exércitos do Gengis Khan e foram responsáveis pela entrada do Islã na Ásia Central. E por que no Brasil a gente aprende que mamelucos é cruzamento de uma raça com outra? É estranho, entendeu? Eu acho que existe uma vontade muito grande do sistema aqui de não querer que pessoas como nós se identifiquem com o Islã. Fiquem pensando que o Islã é bagulho de libanês, tá ligado? De Síria. É também. Mas o Islã é muito negro, mano. É muito africano, é muito afro, tá ligado? O primeiro homem a fazer um chamamento, que é aquele... Já viu um chamamento nos filmes que tem pra oração? O cara vem e faz Allahu Akbar Allah. Isso é um chamamento pra oração que chama Adzan. O primeiro... Quem faz o Adzan é o Muezzin. O primeiro Muezzin da história é um cara da Etiópia, chamado Bilal al-Habashi. Ele é o primeiro da história, assim, ó. Porque precisava diferenciar o chamamento para oração. O cristão tinha um sino, o judeu tinha tipo um berrante. Precisava de um chamamento para os muçulmanos. Aí, pô, deixa o Bilal fazer que ele tem a voz bonita. Era um negro, tá ligado? Um cara da Etiópia, um abissínio.
Bilal al-Habashi seria Bilal o Abissínio, tá ligado? Inclusive enfrentou muito preconceito de parte da sociedade árabe que queria ir de contra o Islã. Os caras falavam, eu não vou entrar na religião que aceita esse tipo de gente. Olha lá quem que eles aceitam. Olha o cara que faz o chamamento. Olha a cor do cara que faz o chamamento da oração deles. Tá ligado? E o profeta colocou ele nesse lugar e quebrou vários desses preconceitos. Falou, essa é a minha religião. Esse é o cara que faz o chamado para oração na minha religião. Vocês não gostou, quem é de papel se rasga. E é isso aí. Então, assim, as pessoas, elas desconhecem essas histórias e tem um porquê, né, delas desconhecerem essas histórias. Aqui no Brasil teve uma revolução muçulmana. Uma revolução sangrenta, e que abalou o sistema da época. Abalou fortemente o sistema da época. E o pessoal tinha muito medo do Brasil virar um Haiti. Então a revolta daquela proporção, com aquela inteligência militar, de insurgência, de guerrilha mesmo, muito provavelmente foi possível porque os muçulmanos tinham uma maior sofisticação na hora de pensar a própria sobrevivência mesmo, assim, ó. Tá ligado? A própria disciplina que o Islã impõe para a vida austera que eles levavam era parte de todo um mecanismo que eles conheciam já, que eles utilizaram como um drive mesmo de conhecimento para engendrar a revolta. Essa revolta só não foi vitoriosa porque teve um cagueta. Tá ligado? Senão ela poderia hoje a Bahia ser muçulmana. Tá ligado? A Bahia ser um estado muçulmano. Poderia ser o Brasil, tipo, meio cristão, meio muçulmano. Porque a ideia dos caras era fazer uma espécie de califado na Bahia. Quando você começa a estudar o bagulho é muito louco. Eles queriam um estado muçulmano na Bahia. Eles estudavam o território. Eles sabiam o que eles queriam. Provavelmente se não fosse a caguetagem os caras teriam conseguido. Pode crer. Um estado africano, muçulmano, fora da África. Ia ser 1000 graus. 1000 graus.